parte num dos jantares aqui, porque eu já estou no quarto já, né? Não. Quarto? Você vai ganhar uma medalhinha, hein? Primeiro na sua casa e 3 aqui. Né? Já estou quase ficando sócio do estacionamento. Arizona não atende Smart Fit, não? Porque não precisava. Tá difícil. Quer ser um nerd, mas é um nerd que não é tímido. Então deixa eu falar um pouquinho sobre mim primeiro. Talvez eu não seja tímido porque a minha vida ela foi definida pela música, uma boa parte dela. Eu quase fui músico profissional, inclusive, mas essa é uma história para outro dia. Foi, né? Mas eu sou guitarrista, baterista, tecladista, canto, etc. Então a música é uma parte importante da minha vida. Eu sou engenheiro mecatrônico, formado na Mauá. Sempre falo do meu projeto de graduação, que era um robô que jogava tênis de mesa e tal. Então eu tenho uma empolgação por robótica, mas alguém falou aqui, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que não existe robótica no Brasil, que é impossível fazer robótica no Brasil. Eu vivi isso. Eu sonhava em trabalhar ou na Yaskawa ou na ABB, que são as duas principais empresas de automação, de robótica, fazem as linhas de automação de uma boa parte das empresas da indústria automobilística e tal. E eu descobri que só tinha técnico, não tinha engenheiro lá dentro. O engenheiro está no Japão, está na Alemanha, etc., não está aqui. Então não tinha espaço para o engenheiro. E a vida me levou para o mundo administrativo. Então, a maior parte da minha carreira foi em consultoria. Eu fui um dos sócios da Cosin Consulting, não sei se alguém já ouviu falar, uma consultoria brasileira formada por ex-Accentures. A gente teve, a maior parte da minha vida como consultor foi trabalhando para empresas como essas. O GPA especificamente era a minha segunda casa. E eu fui sócio dessa empresa e a gente vendeu essa empresa para um grupo multinacional. O tipo de projeto que eu fazia era projeto de tecnologia, implantação de RP, software selection, modernização de departamento jurídico, sendo engenheiro mecatrônico, absolutamente nada a ver com isso. Prevenção de perdas nas lojas do Pão de Açúcar, eu vivia em loja, vendo perda de mercadoria, etc. E em todos os CDs do GPA, entrava com roupa de frigorífico e tal lá dentro e tal. E a gente vendeu a empresa para o Grupo Dentsu. O Grupo Dentsu era na época o terceiro maior grupo de comunicação do mundo. É uma empresa japonesa e inglesa. Nada a ver com a minha vida de consultoria, pelo menos é o que a gente imaginava, mas esse cara que eu falei que parece com você, o Abel Reis, que era o CEO da Dentsu no Brasil, ele achava que juntar consultoria com empresa de comunicação tinha tudo a ver. Na época a palavra da moda era transformação digital. Então, para a transformação digital, a moda era, quem que está com dinheiro na mão agora, dos executivos, dos C-levels das empresas? Eram os CMOs na época, o dinheiro estava se movendo para a mão dos CMOs. E aí a tese era, mas CMO não entende porcaria nenhuma de tecnologia. E ele precisa de alguém que ajude ele a lidar com tecnologia. Então eu vou comprar uma consultoria e vou colocar esses caras aqui dentro e esses caras vão assaltar a carteira de todos os CMOs, essa era a tese. Muita consultoria fez o contrário, inclusive foi aí que a Accenture comprou agências de publicidade, foi aí que outros grupos de consultoria compraram agências, a gente seguiu o caminho contrário, a gente foi vendido para uma empresa de consultoria. Meu Pix não foi tão gordo quanto talvez o seu, e fiquei lá na Dentsu por um tempo, fui Managing Director de uma agência de publicidade, da eProspect, uma agência de marketing digital multinacional, e eu cuidava principalmente de contas como a Procter e a Heineken. E uma hora eu cansei da vida de executivo, o burnout que saí, etc e tal, fui viver minha vida de consultoria depois, de novo, só que uma consultoria menor. A gente chegou a ter 250 consultores na cozinha aqui. Para uma empresa de consultoria de negócios é muita gente. Então, e para quem já viveu consultoria você vende a janta para comprar o almoço, né? Então o projeto vai acabar, precisa alocar esses 50 caras aqui, então, o que a gente vai fazer e tal. A gente não queria mais ter essa vida, e outros 3 sócios a gente montou uma boutique, e foi um desses meus sócios, é um amigo de muito tempo, né? Muito tempo mesmo, né? Do Marcos, serviram o exército juntos, etc. Um desses meus sócios, e eu cheguei a fazer um projeto de consultoria para Arizona. Foi aí que eu conheci o Marcos.
Até que um dia eu falei com o Marcos, eu acho que eu quero voltar a trabalhar como CLT e tal, vou procurar emprego, mas se você me quiser, eu quero Arizona. E aí eu fui para Arizona. Hoje eu sou CIO da Arizona. Eu juro que eu não vou fazer propaganda da Arizona, mas é importante vocês entenderem o que é a Arizona. A Arizona é uma empresa de 27 anos. Eu falo, por o fato de eu ter vivido a publicidade por algum tempo, a coisa mais comum no mundo da publicidade é uma empresa mudar de nome. E uma agência muda de nome por alguns motivos. O primeiro é porque ela quebrou. E aí ela muda de nome porque ela quebrou. Para ela não carregar o legado dela ter quebrado. São as mesmas pessoas, exatamente os mesmos caras. Mas eles mudam de nome para esconderem que a empresa acabou, a empresa quebrou e eles se remontam com outro nome. O outro motivo é que uma agência ela muda de nome muitas vezes para dizer que ela agora é outra coisa. Mas de novo são as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, mas porque agora tem um novo modismo, tem uma outra palavra importante, tem um novo posicionamento que ela precisa apontar e ela vai lá e muda de nome. Isso é muito comum no mercado da publicidade. Arizona é um dos casos raros de uma empresa que manteve o mesmo nome por 27 anos, com mais de 500 colaboradores, mas que não precisou mudar de nome para ter virado conta muito melhor que eu. Tá? Então eu vou contar da minha maneira. A empresa começou com uma gráfica, impressoras, num espaço físico e tal, e alocando tempo de impressoras para vender projetos, para vender entregas. Essa condição está forte, hein? Daqui a pouco ele para. Para vender materiais impressos. Era menor que essa sala. Menor que essa sala. Muito bem. E com ideias muito malucas de seus fundadores, tal, de fazer aquele negócio crescer. Né? Então, tem um monte de gráfica grande, com máquina melhor que a nossa. O que a gente vai fazer para ganhar espaço aqui? Pô, vale tudo, né? Na escassez, vale tudo. Vou falar com os melhores fornecedores de tinta, de papel, de impressora, vou falar para eles, cara, vocês querem vender mais aqui no Brasil? Eu posso ser seu showroom. Cara, coloca a sua melhor máquina, seu melhor papel, sua melhor tinta aqui, eu vou ser seu showroom. Não tenho dinheiro para pagar sua tinta, sua impressora, mas eu vou te dar esse espaço aqui, eu vou passar a ter isso, combino um plano de pagamento super longo contigo, e aí começou a produzir coisas muito mais bacanas. E aí, em 2002, tem tecnologia por trás desse negócio, uma coisa chata pra caramba no mundo gráfico é que mudou o papel, mudou a tinta, mudou a gramatura. Aquele batom da Natura que a gente está tentando imprimir na revista, ele vai sair de outra cor, ele é outra coisa, ele é outro produto. Então, onde é que está a sacada tecnológica nisso? É a tecnologia que está antes da impressão. É você garantir que aquela impressora, daquele modelo, com aquele papel, com aquela tinta, vai gerar o mesmo produto final, com aquela mesma cor. E aí começou a evoluir para o mundo da tecnologia pré-impressão. Veio mais um outro negócio, que aí foi, tem mais tecnologia do que isso. Tem a gestão dos ativos, a gestão das peças, né? Então, principalmente para uma empresa que produz muitos assets, fotografia, filmagem, etc e tal, imagina, se você conseguir preservar esses ativos e reaproveitar eles, e catalogar eles, é difícil, não está guardado num pendrive isso aí. Na época talvez estava em CDs. Mas organizar isso, catalogar para reaproveitar é um negócio muito complexo. Aí nasceu o Visco, né? Uma outra empresa de tecnologia para gerenciar assets, peças, etc e tal. 2015, vamos começar a produzir mesmo, vamos virar uma produtora, vamos filmar, vamos tirar foto, vamos produzir asset para qualquer tipo de meio, celular, desktop, televisão, não importa, a gente vai fazer para tudo. Em 2020, a gente começou a virar uma empresa de soluções. Então, não é só sobre entregar a peça, é sobre resolver o problema do anunciante que tem uma operação complexa, tem que contratar um monte de gente para fazer o marketing dele acontecer, a gente vai organizar tudo isso, vai centralizar tudo isso. E tudo isso com o mesmo nome. Exatamente o mesmo nome, mudando completamente de negócio, porque gerenciar uma gráfica não tem absolutamente nada a ver com gerenciar uma empresa de solução, sem mudar o nome. E essa é uma coisa que eu falo, foi uma coisa que eu já falei bastante para o Marcos, né? Então, essa história da IA é só mais uma, no meio de outras 5 que já aconteceram na história e provavelmente vão acontecer mais.
E talvez a Arizona tenha uma capacidade muito boa, tem algum aspecto cultural nessa empresa, algum troço que rola aqui, que essas transformações não são nada, são só mais um degrau numa escada de evolução. Então, o que é uma produtora? Uma produtora não é uma agência, tá? Agência é aquela história que o cara de planejamento é aquele cara que pega um monte de dados, de mídia, de não sei o quê, de quem assiste o quê, quem gosta do quê, para ter uma ideia de como é que ele vai falar com essa pessoa, com esse personagem. Aí entra um cara criativo, que é o cara doidão da sala, ele pega aqueles dados e ele fala, pô, tive uma ideia legal, a gente pode falar um negócio assim assado e tal. E ele vai ter uma ideia criativa de como veicular aquilo. E aí entra um cara de mídia, que é aquele cara que conhece todo mundo da Globo, vai em todos os jantares da Globo, vai em todos os eventos do Google, do Facebook, etc e tal, e ele fala, ó, eu vou pegar o seu dinheiro e eu vou colocar ele aqui na Globo, no SBT, etc, para colocar essa peça que o criativo maluco teve a ideia. Isso é uma agência, tá? Não, juro que eu não estou menosprezando, porque eu gostava quando eu trabalhava em agência, bastante. Mas o que a gente faz não é isso. O que a gente faz é uma camada que está abaixo desse trabalho da agência, que dá um trabalho filha da mãe, que é fazer com que todas essas ideias que nascem numa agência efetivamente aconteçam. É a gente que vai tirar foto, é a gente que vai filmar, e a gente vai criar essa peça. A gente vai produzir essa peça, a gente vai adaptar ela para diversas línguas, para diversos formatos, para diversos canais, para funcionar no TikTok, para funcionar no Facebook, para funcionar no Google. Ou seja, nosso trabalho é um trabalho de escala com craft. Craft é a palavra que as agências também adoram usar. O craft é a expressão para aquele cuidado criativo, o cuidado da qualidade do asset final. Em uns meses, mais de 15 mil peças em movimento, mais de 1.000 filmes são produzidos na Arizona todos os meses, mais de 10 mil peças estáticas, online e offline. A gente só consegue isso por conta daquela evolução tecnológica que eu comentei anteriormente. Nós estamos precisando só de 30, né, Pedro? Não pra gente. O Marcão, inclusive, falou, pô, por que a gente não ajuda a produzir uns vídeos da AI no Brasil, etc e tal? Eu falei, pô, podemos fazer. Muito legal. Gravou, né, Super Pedro? aceito. Podemos ter tipos de cliente, tá? A gente atende muitas agências no mercado, a gente e muitas vezes a dark kitchen desses caras, inclusive. A gente não aparece, tá? A gente tem uma relação da qual a gente combinou que não vai aparecer, inclusive. Mas... Eles ganham coruja e vocês. Exato. Mas são sociedades, de certa maneira. Tá? Não estou dizendo que é ruim, muito pelo contrário, são excelentes parceiros nossos. Mas nós somos a dark kitchen de muitas dessas agências que vocês estão vendo aqui, são parceiros, são clientes nossos, mas a gente também atende grandes anunciantes diretamente, que preferem contratar uma produtora diretamente. Normalmente esses são anunciantes de altíssima escala de produção. Então, a revista da consultora da Natura, que ela leva na casa das pessoas, é produzida na Arizona. O folheto, quando você entra nas lojas do GPA e do Carrefour, que ainda é impresso muitas vezes, e você vê ele lá, ele foi produzido na Arizona. As peças de varejo, promoção da General Motors, a Tracker, a sei lá quantos R$1.000, que tem as features XYZ, são feitas dentro da Arizona. Toda e qualquer peça que vocês já tenham visto na vida nos últimos 2 anos do Grupo RD são feitas na Arizona. Então, só para dar alguns exemplos para vocês do tipo de material que a gente produz. Mas a gente não imprime, tá? Só para deixar claro, a gráfica não existe mais. Tá? Então a gente produz essas peças. Qual tipo, né, de 3D, áudio, filme, foto, IA não é um asset, tá? Mas é que é um jeito de falar com os CMOs que é muito mais sensual, de certa maneira, tá? A IA é só um meio para gerar tudo isso daqui. Mas para finalizar isso, ou seja, entregar em todo e qualquer canal, como esse que vocês estão vendo do lado direito, CRM, mídia exterior, mídias sociais, televisão, portais, etc e tal. A propósito, que slide, hein? Volta. Bonito, né? Bonito. Esse não pode passar tão rápido, não. Olha isso. Quem faz o PPT sabe o tanto. Ia ficar bonito, né? Uns vídeos da AI Brasil feitos pela Arizona. Opa, vamos falar mais uma vez que... Deixa eu falar, isso aí eu não tenho a menor ideia como é que faz. Eu também não. Então, fundamentalmente, uma produtora é uma empresa de artistas. Tá? Uma empresa que você tem
artistas de várias competências diferentes. Arte finalistas, diretores de arte, diretores de cena, fotógrafos, editores, motion designers, e uns caras não tão, talvez, criativos assim, como gerentes de projeto, atendimentos, que não estão ali na criação, mas que fazem esse negócio acontecer. Beleza, isso é Arizona. Mas a gente veio falar de IA. Esse meme aqui que o Marcos mandou, inclusive, no WhatsApp esses dias, eu achei que era ótimo para esse papo aqui. Muito bom. Porque isso foi a vida da Arizona em todo o ano de 2024 e uma boa parte de 2025. Escutar os nossos clientes falando, cara, a gente precisa colocar alguma coisa de AI, não sei o que, lá. Mas por quê? Não, porque o CEO está falando, porque o CEO me mandou um negócio no Instagram que, putz, tem uma ferramenta que custa $9, que faz não sei o que e tal, e blá, 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 blá. Não, porque olha aqui, olha o que eu fiz no meu celular, olha o que eu fiz no meu computador e etc e tal, e a gente... Porque no fim das contas essa conversa era uma conversa sobre isso aqui que eu te pago centenas, eu quero te pagar centavos. A conversa no fim do dia era sobre isso. Né? Então, se tem uma ferramenta que custa $9 que faz tudo isso lindamente, por que eu pago centenas e não centavos para vocês? Só que não. Né? E aí, pô, você como fornecedor dizer só que não, é difícil também. Né? Porque o cara vai te ouvir do outro lado e vai falar, pô, você tá falando, O outro tá faz, divulgando o outro por causa faz. própria. Né? Você resistir com monetização. Exato. Então, isso é bastante difícil. Se você não faz, o outro faz. Exato. Sempre tem alguém que faz, né? Então, combater isso, né? Que talvez combater não é a palavra correta, mas você lidar com isso é extremamente complexo. Você está ali numa relação de fornecedor, você precisa explicar isso de uma maneira relativamente didática, você precisa provar, não só explicar. Mas muitas vezes você precisa também ceder, ou você precisa apostar no futuro, né? Talvez entrar numa conversa de sócio do cliente. Assim, tá bom, vamos junto então investir nesse negócio, vamos tentar fazer acontecer. Mas isso aqui foi um período bastante divertido, hoje é um pouco menos, eu diria. Onde tem IA nessa imagem? Na imagem. Tá. O aspirador, o telefone, Ixi, tem um monte, não. o computador. Onde tem IA, Tem um monte de IA. Encontra o... Onde não tem? Só não tem no sofá, no tapete. No sofá, no tapete. No armário, janela. Na janela talvez tenha. No sofá pode ter A luz tem, o computador tem, o jogo tem, o computador. No sofá tem a produção. Perfeito. Então todos concordamos que IA não é uma coisa que nasceu no porão de alguém em 2022, 2023. Todos concordamos com isso, certo? Então essa parte podemos superar, beleza, ótimo. E Street Fighter você não sabe o que é, mas é pouco caramba. Mas tem IA aqui, né? Pô, tem IA aqui, não Pac-Man, tinha, não precisa nem ser um Street Fighter, né? Era muito bom. Tá. Então, beleza, essa parte a gente superou. Mas mesmo assim, eu ainda vou tentar explicar a IA de uma outra forma. Isso aqui, né, é uma relação entre um interruptor e uma lâmpada. Vocês concordam comigo que eu poderia dizer que isso é um programa de computador? Isso é um programa, isso é um... Né? Eu tenho um estímulo aqui, alguém aperta um botão aqui, uma coisa acende, aperta de um outro jeito, essa coisa para, né? Certo? Beleza? Tá bom. Um pouquinho mais complicado. Vamos combinar que isso aqui poderia ser um programa de computador também, né? Então, é um fluxograma que está dizendo, você acorda, toma café, se tá sol, você vai pra praia, se não tá sol, você vê TV, depois se qualquer uma das duas coisas são nossas, está cansado, cochila, não está cansado, joga futebol, passeia, tal. Isso é uma forma de representar um fluxo de decisão, né? Mais ou menos como a decisão da lâmpada, se aperta para um lado acende, aperta para o outro lado apaga, certo? E codar, para quem nunca codou na vida, escrever um código de computador nada mais é do que refletir algo como isso em uma alta linguagem. Uma linguagem de programação, seja ela qual for. Tá? Beleza. Vamos complicar um pouquinho mais. Quem estudou estatística, alguma coisa na faculdade, então, já deve ter feito um exercício na vida. Um dos mais populares hoje, eu acho, para um primeiro exercício de estatística crie um modelo estatístico que represente o valor de mercado de um carro baseado no ano dele, quantidade de portas, ar-condicionado ou não, se é manual, se é automático, etc.
E aí você tem o quê? Um dataset gigantesco de valores reais de carros de mercado com essas características. Você cria uma fórmula estatística que represente aproximadamente o que é o valor de um carro se eu for lá e inserir o ano de um carro fictício, uma quantidade de portas fictícia, condicionado fictício. Isso a gente usa um negócio chamado, vamos chamar de regressão linear multivariável, né? Mas pode ser outras coisas de estatística aqui. Mas nada mais é do que criar uma formuleta como essa que vocês estão vendo aqui embaixo, onde cada variável é multiplicada por alguma outra coisa e somada, tá? Então, não precisa entender como isso é feito, mas é mais ou menos assim que funciona a criação de um modelo de regressão. Beleza. Mas a gente pode concordar que isso aqui também é um programa? Sim. Beleza. Porque no fim das contas eu estou criando aqui uma fórmula que vai gerar uma reação, já um resultado baseado em um input, né? Então, o input com alguma coisa gera um output. Então, beleza. Isso também é um programa de controle de alguma maneira. Fórmula como aquela que vocês viram, vocês têm milhões de fórmulas encadeadas. Na faculdade, quando eu estudava programação, tinha um termo da moda que chamava lógica fuzzy. Lógica fuzzy é um negócio que é feito para algo que você não sabe o que diabos determina aquela decisão. Imagina que você tem uma caixa preta que você coloca alguma coisa lá dentro, você põe uma moeda, sai um cachorro. Você não sabe como a moeda vira cachorro. E aí, a lógica fuzzy ela serve para você criar um algoritmo que consiga reproduzir aquilo que é inexplicável, confuso, difuso, que você não entende o que está ali no conteúdo e tal. E aí, existe um negócio chamado rede neural, que nada mais é do que um cadeamento de várias daquelas fórmulas estatísticas que vocês viram para explicar alguma coisa. O primeiro exercício de rede neural de todo mundo, para quem já chegou nesse nível de brincadeira, é crie um algoritmo que diz se essa imagem que eu botar aí dentro é um gato ou não é um gato. É um dos primeiros exercícios que se faz nesse sentido. Assim nasceu o AI Brasil. Depois eu conto. Ah, é? Era para saber se era um brinco ou um anel. Olha aí. Então esse é um dos primeiros modelos de inteligência artificial que alguém faz quando está aprendendo a construir um modelo de inteligência artificial. Beleza. Só que quando a gente fala das LLMs, aquilo que dá origem para o ChatGPT, o Gemini, etc., o que isso é? É a história do modelo do gato, só que multiplica isso daqui por milhões entre fórmulas estatísticas. São trilhões de fórmulas estatísticas conectadas, por isso chama LLM, de Large Language Model, é um modelo grande. É muita relação estatística que eu entendo o começo, eu entendo o fim, mas o meio, cara, nada mais é do que um monte de fórmulas se relacionando para descobrir o que acontece no meio, chutar o que vai acontecer no meio. Tá? É só isso. E esse desenho se assemelha com o quê? Com o cérebro humano, terminações, neurônios, etc. e tal. E aí, por isso, toda essa nomenclatura e tal. Então, isso é inteligência artificial. Tá. Pô, mas vocês são produtor, o que diabos vocês têm a ver com esse negócio? A gente tem nenhum de nós está com uma camiseta, que é alguma coisa do tipo, mas a gente tem um dizer que fala: somos artistas, nerds e craques. É um pouco do... tá ali? Tá na minha camiseta que tá ali, é que só dá para ver o artista. Tudo bem. A gente fala isso, por quê? Por conta dessa origem da história da empresa. Vocês viram, empresa de produção, um monte de nerd de tecnologia no meio, e a história dos craques, por quê? Porque a gente quebra muita pedra, a gente é meio duro na queda nesse sentido. E aí da onde vem a história dos que eu mostrei para vocês lá atrás, que é uma empresa de organização de dados para peças publicitárias e tudo mais. E quando a gente olha para esse ecossistema, a gente falou: pô, a gente produz, armazena peças, etc e tal. Cara, dá para fazer umas coisas com IA aqui. E foi daí que vieram várias ideias, como algumas que vocês vão ver aqui. Todos os processos por aqui, mas vai além. Sabe quando surge aquela campanha incrível que precisa sair para ontem? Manda para Arizona. Com a IA, conseguimos fazer entregas em grande escala, de forma rápida e com resultado de qualidade. O objetivo é tornar o seu dia a dia mais prático, otimizando tempo e dinheiro. Como este roteiro que estão lendo agora. Nem parece que é IA, né? Mas só para você ter uma ideia, as imagens, cenas e até essa voz que vos fala são frutos da IA da Arizona. Outros projetos conseguimos explorar muitos caminhos visuais.
para esse vídeo. Olha só que veio de opção. Teve essa ideia aqui, e essa, até essa. Fora as imagens, também conseguimos criar várias trilhas que vão do pop ao clássico. Olha só. Opa, me empolguei. Voltando. Dá até para se arriscarem brincar de ser o dublador. Cantor português, Personagem infantil. locutor de rádio. Enfim, são várias possibilidades de criar locuções incríveis. É uma ferramenta completa. Pintou uma ideia legal, mas precisa de edição e execução rápida? A Arizona faz para você. Com a IA da Arizona, você pode criar desdobras, roteiros e até diversos vídeos em poucos minutos, sem perder a qualidade. Ela também desenvolve soluções customizadas dentro da plataforma proprietária, que produz, por exemplo, textos incríveis para diversos canais de comunicação em segundos, baseado no briefing do cliente. E ainda mantém o tom de voz da marca. O resultado? Campanhas de impacto, peças incríveis, vídeos de encher os olhos, textos redondos e de quebra, performance de alto nível. Nós unimos talentos, processos e tecnologia. Faz o que for preciso, porque aqui a IA da Arizona entrega. Isso é a Arizona. Bom, 3 coisas sobre o que vocês viram nesse vídeo. Primeiro, Quem sabe o trabalho são IA, o vídeo é IA, mas isso não e eu nem acho que ela deveria ir já hoje em 2025. E eu acho que esse mercado de educação ele vai ruir e se transformar em outra coisa que eu não consigo nem adivinhar o que vai ser. Só que a questão é, nós fizemos muitas dessas coisas na mão. Então, a gente tem contexto para falar com o IA, para explicar o que a gente quer, para direcionar exatamente o que a gente quer. Esse vídeo que vocês viram tem muito controle. Nada foi acidental nesse vídeo. Tudo foi com exato controle. Mas porque quem estava fazendo sabia onde queria chegar. E se você nunca fez isso na mão, se você nunca fez isso no mundo analógico, como é que você vai saber lidar com IA? Isso é uma baita questão filosófica para outro dia. Também não cria modelo de IA, tá? Eu não vou competir com o Google, o investimento que faz o Gemini, com a OpenAI, etc. Não é isso. Só que a questão é, não é tão simples se relacionar com uma IA. Muito menos quando você faz uma escala de produção de peças como aquela que vocês viram. Então o que eu preciso fazer? Criar uma interface de uso muito mais facilitada para lidar com um trabalho muito específico. Então, uma IA generalista, o Gemini é generalista, ele faz, em teoria, ele faz qualquer coisa. Mas, para eu pedir para ele uma tarefa extremamente específica, eu preciso criar uma série de workarounds dentro dele, e é isso que a gente faz na parte de ferramentas de produtividade. Vocês vão ver. A Arizona é especialista. Não é à toa que criamos uma solução de IA própria com ferramentas que transformam limite em possibilidades. A IA da Arizona é um assistente poderoso e integrado ao nosso processo de produção. Contribui com ideias, otimiza tempo e atende a altas volumetrias. O mais incrível, não perde a qualidade porque respeita os guides de comunicação do cliente e o direcionamento dos criativos. Vamos para a prática? Na maioria dos processos de criação, tudo começa pelo texto. A partir do momento em que recebemos o briefing, nossa solução começa a trabalhar. Os redatores inserem o briefing e os guides de comunicação na ferramenta e complementam com o prompt, indicando o tom da mensagem e o tipo de peça, como CRM, mídia, social, roteiro. E assim, a IA gera textos assertivos. A demanda pede geração de imagens? Nossa IA também resolve. E é facinho. Com o briefing e os textos produzidos, o criativo cria o prompt perfeito para gerar a imagem ideal. Com as imagens prontas e o KP redondinho, é só seguir para o desdobramento. Funciona assim. Nossa ferramenta aplica os textos e as novas imagens no template, respeitando o lugar e o formato correto. Sabe tudo isso que você está vendo? São peças e assets reais, feitos na nossa IA. Voltando, a IA também revisa e faz o controle de qualidade, conferindo se todos os requisitos do briefing foram cumpridos e se o design está adequado para o canal e o formato.
feito e entregue. Pensa que acabou por aí? Nada disso. Depois que o job foi para a rua, nossa solução pode fazer muito mais. Ao receber do cliente os dados de performance, a IA faz uma análise dos dados e das peças, indicando insights criativos sobre qual tipo de redação, design e imagens tiveram maior performance e, se necessário, pontos de melhoria. Viu só? Tudo isso é resultado da junção de talentos, processos e tecnologia. Porque aqui, a IA da Arizona entrega algo que é real, capaz de produzir em escala, com qualidade e criatividade. Talentos mais tecnologia, igual ao que for preciso. Faz o que for preciso. Isso é Arizona. Então, nosso trabalho com tecnologia em IA é fazer coisas como isso, vocês viram. Nosso assistente de texto, ele não é como o Gemini, que se eu tiver que escrever um texto para a Natura, eu tenho que trocar ideia com o Gemini ali por 30 minutos, explicando para ele o que é Natura, o que é a linha Lumina de shampoo, etc. Eu tenho que dizer qual é o tom de voz que a Natura usa, eu tenho que dizer quantos caracteres para esse tipo de peça eu posso usar, etc. O nosso assistente não precisa nada disso, ele já sabe de tudo isso. Então eu só preciso dizer, cara, eu preciso dar uma peça para esse cliente, falando desse produto, etc. E o briefing foi esse aqui que eu recebi. Mesmo que o briefing esteja mal escrito, ela já tem um processo de decodificar esse briefing para a informação correta. Então o que eu teria que escrever um prompt de 300 linhas, um cara que sabe escrever um prompt, não existe aqui. Não é nem necessário. Quando a gente gera uma imagem, a gente não gera uma imagem só com um texto de um prompt. A gente gera uma imagem com o contexto de todos os ativos e todas as fotografias que a Arizona já tirou para aquele cliente, para aquela linha de produto, para produzir uma imagem que foi feita para aquele segmento. A gente usa IA para revisar nossas peças, para olhar e fazer um check, um QA daquilo que a gente produziu para ver se aquilo está bem diagramado, etc. Então, isso são alguns exemplos de como a gente usa as nossas próprias tecnologias ao nosso serviço. Mas a gente também faz peças muito bonitas. E aí é muito mais legal mostrar do que eu ficar falando. Vocês viram o vídeo desse carro aqui, da Tracker andando na estrada? Isso aqui foi feito com IA. No mundo automotivo, criar vídeos de runnings de carro é uma das coisas mais caras que tem. Tá? Porque existem equipes extremamente especialistas em filmar carros em movimento na rua, sem contar o detalhe de que muitas vezes você não quer mostrar o carro na rua ainda, né? Então como é que você filma isso sem passar numa rua pública, etc. e tal? E fazer isso em ar é muito difícil, fazer com que você não distorça as características do carro. A gente nunca deixaria você colocar uma peça na rua que faz com que o retrovisor seja meio milímetro menor do que ele é na prática. Eu não posso distorcer o produto deles. Então, só para dar para vocês alguns exemplos, para isso dá muito trabalho, né? Tem, óbvio, uma questão de otimização de custo de produção. Não botei uma equipe de 30 pessoas na rua para filmar um carro, eu não mandei o carro para tal lugar para filmar nesse lugar. Eu reduzo sim o tempo de entrega, tenho uma eficiência operacional, eu posso ter mais possibilidades criativas sendo executadas de uma maneira mais fácil. Isso é a questão dos efeitos visuais, né? Então é muito mais fácil gerar efeitos visuais com IA. Mas não tem mágica. Para gerar vídeos como aqueles que vocês viram, o trabalho do especialista para fazer aquilo, ele é quase que se percorrer sozinho. Não tem jeito. Você não vai fazer o Midjourney te entregar a imagem que você quer, na qualidade final que você vai poder usar pura e bruta numa peça. A mesma coisa vai acontecer com o L3. O máximo que você vai conseguir fazer é o meme do Homem-Aranha que passa no Instagram, que vocês veem ele pulando na parede, etc. e tal. Esse tipo de coisa você vai fazer muito fácil. Mas uma peça para qualidade de produção criativa de um anunciante, você não faz. E o processo, ele é um processo relativamente complexo. Tá? Não é simplesmente uma pessoa operando uma ferramenta. Ele tem pesquisa de referência, repertório, né? Que acontece antes da IA. Identificar qual é o repertório correto que eu vou usar para criar aquele artigo. Tem a criação da imagem estática, eu não vou direto para o vídeo. Quando eu quero chegar numa qualidade de vídeo final, TV antiga, ele vai para uma TV de 4K, digamos assim. Depois eu vou fazer a montagem desse vídeo, porque eu não gostei da edição do vídeo que saiu na IA, eu construí isso de uma forma diferente. Depois tem toda a parte de coloring em áudio, que é a parte que o olho não especialista talvez não consegue nem perceber, mas existe um trabalho de cor muito forte para gerar uma qualidade de vídeo final desse que você enxerga na televisão, na campanha de TV.
mas dá para gerar muita coisa bacana. Eu acho que os especialistas menos focados no hype e mais na responsabilidade de informação do estágio atual da inteligência artificial estão focando que a gente vai viver de 10, 20, 30 anos talvez de human augmentation com AI. Quer dizer, nós vamos colaborar muito com esse tipo de software, que é um tipo de software, antes desse troço causar todo esse estrago que vem de muito jornal. Então ela tem uma fase longa, e eu acho que é isso que você está ilustrando, eu queria que você comentasse um pouco. O raio Human Augmentation. Nesse momento, eu só não sei se a minha timeline para gerar o tal caos que vem de jornal, ela é daqui 10, 20 anos, ou se ela talvez seja um tempo um pouco menor, tipo 5 anos. E aí, por que eu falo isso? Se você olhar o que está sendo pesquisado hoje em IA, então eu concordo com tudo que estava sendo falado sobre IA como conhecemos hoje. A IA que conhecemos hoje, ela não sabe porcaria nenhuma. Uma LLM, ela é um word guesser. Então quando você está no Google e você começa a escrever uma frase, e você vê que o Google completa o resto da sua frase, todas as LLMs que a gente mexe é exatamente a mesma coisa. Ela é um word guesser. Então ela adivinha que a continuação dessa frase é essa resposta. É só isso, tá? Na essência. Mas isso é LLM, isso é SLM também. SLM é Small Language Model, que é o que está começando a ser mais consistente, porque LLM custa muito dinheiro para treinar, e você joga muito lixo lá dentro de dado, então por que eu não treino modelos menores, mas com dado mais assertivo e tal? Mas o próximo estágio depois da SLM, distillation. AGI. AGI é o exterminador futuro, né? AGI é a IA que efetivamente aprende. Que treinamento de IA não é aprendizado. É só socar dataset e montar um monte de fórmula estatística como eu mostrei ali. A IA aprender é uma coisa completamente diferente. Ela não aprende hoje, mas existe muita pesquisa em torno disso e existem avanços bem significativos nessa direção. E aí, só que a minha crença de caos, ela não é de que a IA vai dominar o mundo, né? Pode até ser que ela faça isso, mas talvez não em 5 anos. Mas o que eu acho que vai acontecer é que isso vai estar na mão de muito poucos no início. E esse tamanho de poder na mão de poucos, ele é bem perigoso. Eu acho incrível a forma como empresas fizeram lá nos meados de 23, etc., de deixar ChatGPT liberado para geral, de deixar Gemini liberado para geral. Eu acho isso incrível, porque até no primeiro jantar que uma das suas perguntas era o que é IA para você? IA para mim é talvez uma das formas de solução do problema econômico mundial. Você tem distribuição de renda, ou potencial de geração de renda para qualquer ser humano do mundo. Porque você está entregando conhecimento e ferramenta para usufruir desse conhecimento que eventualmente a pessoa não teve forma de se educar em relação àquilo e tal. Isso como é hoje, né, com as LLMs, etc e tal. Só que o avanço de AGI, ele, talvez a forma como isso vai ser lançado para a população não vai ser distribuído como a gente está vendo. Tem muita pesquisa em torno disso, só que assim, é tudo pesquisa, né? Então, assim como tem já processadores feitos com neurônios humanos, porque eles consomem menos energia elétrica do que treinamentos de computadores reais, tem muita coisa, parece loucura, mas é tudo pesquisa real. Tá? Então, eu de verdade, o que eu acredito? Eu acho que durante esse horizonte de 5 anos, eu concordo com você. No momento que a IA efetivamente aprender, eu acho que ninguém consegue imaginar o que vai acontecer. Tem os caras mais desesperados, que acham que vai acontecer o exterminador do futuro, ou qualquer coisa do tipo. Tem outros que acham que não vai mudar absolutamente nada nas nossas vidas. Eu, de verdade, não prefiro nem tentar imaginar, porque é muita loucura que pode acontecer nesse horizonte. Mas eu te diria,
O cara que acha que a AGI vai acontecer mais cedo, fala que é daqui 2 anos. O cara que fala que vai acontecer mais tarde, fala que vai acontecer daqui 12, 15, por aí. Então, assim, se demorar 12, 15, acho que a gente vai ter muito tempo para se acostumar. E eu acho que o principal desafio que a gente tem como ser humano agora é a questão do aprender coisas novas muito rápido. Porque a questão é que a evolução tecnológica, independente da IA, ela está cada vez mais acelerada. Por isso que é a história que eu comentei sobre a faculdade, como você perguntou, porque ninguém mais vai estudar por 5 anos, porque o conhecimento que ele estudou em 5 anos vence em 6 meses. Então não faz mais, vai chegar uma hora que não vai fazer mais sentido pela velocidade de informação. E aí eu acho que a IA que nós conhecemos hoje é um baita veículo para a gente continuar sendo eficiente nesse mundo de informação tão rápida como ele está hoje. Só para comprovar aqui o que a Cláudia está falando, a festa da Arizona aqui no Quintal do Espeto tinha, sei lá, 200 colaboradores da Arizona e mais um tanto de gente que não era da Arizona, não sei quem é. O Marcos deu a mão para todo mundo, inclusive para quem não era da Arizona. Chegou uma hora que ele mesmo falou assim, não tá com camiseta da Arizona, então não é da Arizona. Boa noite para todo mundo, aproveitem a festa. Então, assim, só para comprovar que ele vai de mesa em mesa, de pessoa em pessoa, isso mesmo. Esse cuidado. E aí é natureza, e coitada da IA para entender isso. Sabe que uma coisa... como é que foi esse processo e tal, etc. Principalmente voltando ali no ponto de... como é que você lida com o concorrente que quer pagar 9 centavos, quer pagar centavos em cima de centenas? Uma coisa que vale, inclusive, para a ideia que você tem do evento, é que é o seguinte, parte da nossa sorte é que uma boa parte das big techs multinacionais estão prometendo demais e entregando de menos. Isso. Então, isso acaba virando nossa sorte. Isso gerou aquele estresse do meme que eu mostrei no começo, de você ter que ficar explicando, contando, provando, mostrando, etc. e tal. Mas se insistido e se bem feito, e se as relações com os clientes foram criadas a partir de conexões verdadeiras, etc., confiança. Uma hora você vence aquilo, né? E aí, as Adobes da vida e os outros caras que vendem o mundo de sonhos vão começando a ter seus insucessos e as pessoas vão vendo que isso aqui não é bem isso, isso aqui não é bem isso, isso aqui não é bem isso. E aí, a história de fazer acontecer na ponta, porque nada do que a gente faz é genérico, né? Como a gente conhece os casos bem específicos desses clientes, a gente conhece a dor específica. A Big Tech multinacional, como é que ela vai conhecer a dor específica de 300 milhões de empresas no mundo? Então você não vai conseguir fazer. Isso é uma puta dica. A história do Davi Golias também lá de ontem é meio que essa, entendeu? O Golias, nessas situações, ele vai continuar sendo genérico. Ele não vai conseguir lidar com o específico, ele está investindo trilhões de dinheiro, mas ele nunca vai conseguir resolver o problema de certa maneira. E a outra coisa é que eu falei, isso que vocês viram aqui de ferramenta, a gente ainda não vende, eu falei, fiz essa pausa, né? A gente tem várias discussões sobre o que vai ser o futuro da companhia, qual vai ser a outra bolinha de tempo ali, com outra evolução e tudo mais. Mas a questão é que hoje a gente está surfando uma onda em que a gente é uma empresa de serviço no fim do dia, e não uma empresa de tecnologia, é uma empresa de serviço com tecnologia. A percepção que a gente tem do perfil de cliente que a gente tem é que ele precisa do serviço. Ele não sabe lidar com a tecnologia. Então não adianta eu dar a tecnologia para ele. O que ele quer é que o serviço dele seja feito com o máximo de produtividade possível, por consequência, com tecnologia. Mas ele não quer a tecnologia. Porque isso vai ser só mais uma onda de outsourcing, insourcing, que todos os mercados já passaram. A publicidade acontece o tempo inteiro, de in-housing e contrata agência, in-housing de novo, etc. Produção de carro o tempo inteiro, outsourcing de uma coisa, insourcing de outra coisa. Isso são ciclos só. Ele acha que se ele fazer com as próprias mãos, se ele tiver a tecnologia na mão, vai ficar mais barato, vai ficar melhor e etc. É justamente isso. Porque ele não é especialista no uso daquilo. Então é só... Mas isso não é o core. Mas isso é repetição da história, certo? Certo. Porque as grandes soluções não foram grandes
saltos tecnológicos. Elas são combinações de tecnologias conhecidas que resolvem problemas reais. Para isso, você precisa do passo anterior, que é a descoberta de novas tecnologias. Mas quem traz isso para o nível pedestre, para resolver soluções reais, é o empreendedor, com esse olhar que eu já te admirava, hoje eu te admiro ainda mais, cara, se isso é possível, porque... não, é verdade, porque é muito fácil você crescer e se distanciar dos clientes. É muito fácil e não precisa ser grande. É só crescer um bocadinho e você se afasta dos clientes. Médico, inclusive, né, Cláudio? Você passa a fazer aquilo de uma forma mecânica e passa a esquecer. Eu hoje estou em saúde, no setor de saúde, você esquece que do outro lado tem um paciente que tem necessidades dele. Né? Você não está ali para resolver as suas necessidades, e sim as do paciente. Então, é isso. Eu acho que a genialidade das soluções usando inteligência artificial nesse momento fazem exatamente o que o Marcelo ilustrou para a gente hoje aqui, que é capturar esses grandes modelos que são genéricos para resolver problemas e casos de uso, né, user cases, reais específicos. E isso tem um valor imenso, porque o Uber não inventou tecnologia nenhuma. Vai resolver um problemaço. Ninguém mais sai do táxi pagando. Você sai do táxi e fala, tem que pagar. Não é? Ou procurando. Então é isso, cara. Ainda tem muito. Nós estamos num estágio. Eu não sei se eu concordo com você com o seu tempo, não sei se vocês leram o Kurzweil, né? Os 2 livros dele, que o cara que foi enaltecido agora como um grande gênio, que em 2000 e pouco ele meio que adivinhou o Generative AI agora em 2022 para 2023, mas tem um monte de especulação. Ele tenta fazer uma curva determinística de como está crescendo a capacidade de processamento e com isso ele tenta projetar AI. Regressão linear, só que não é linear. Só que não. Mas eu não sei quando virá. Eu só sei que a gente tem uma etapa grande agora de fazer exatamente o que a Arizona está fazendo, que é pegar o genérico e agregar valor para aquele mercado, aquele cliente. Para isso você tem que saber quem é seu cliente e não pode ter se distanciado dele. E tem outra... Eu só queria... Tá filmando, pô. Não, falam muito, né, que as empresas vão ser de um funcionário, né? Não. Empresas de um bi. De um bi, tá. A gente ia ter 500 se fosse tudo automático. Você entendeu? E aí, para você ser uma empresa só de tecnologia, é o que você falou, né? As pessoas, quando não é o core dela, ela quer que alguém resolva. Então, quantas coisas que tem em grandes indústrias que não é o papel dela e que tem uma grande oportunidade, né? Então, para fazer esse legado. Então, quando fala que a inteligência vai tirar emprego, eu acho que ela vai dar mais oportunidade de você entrar mais ainda no cliente para saber o que ele precisa da dor, porque você vai escutar. Escutar é uma capacidade subjetiva que você tem que interpretar. Você vai escutar, interpretar e fazer essa coisa. Então, intrinsecamente humano. Você ir na ponta, ver o que o cara está fazendo, a dor, escutar, interpretar e fazer. Então, você vê como a nossa cultura, né, que a gente fala, é muito diferente. Né? Então, é muito legal isso. Fala aí. Só mais 2 coisas. Uma, meu irmão mora em Palo Alto antes dessa febre. E ele passou por uma onda lá, né, recente, de todas as empresas acharem que não precisam mais de ninguém. Não, nós vamos fazer tudo com o IA. E deu errado, e as empresas voltaram para os seus parceiros, para os seus fornecedores, para os seus... Né, você vê? Isso recentemente, né? E fala, não, meu core é fazer isso, eu não sei, então volta você aqui, que é meu melhor fornecedor nessa frente, é o meu melhor parceiro, e eu quero que você use, então você continue prestando serviço, mas com o máximo de tecnologia, entendendo a minha necessidade, como você ajuda na escala,
ou enfim, na personalização, enfim, nas demandas que cada negócio tem, né? Então, uma coisa. Outra coisa, falando da cultura, eu lembrei de uma frase que eu sempre faço, né? Sempre, assim, desde que, sei lá, a empresa passou pelos primeiros anos, eu comecei a falar assim, olha, eu estou aqui, eu não estou aqui para cuidar das pessoas. Mas como que é na Arizona? Como que você faz? Não, eu não faço. Quem faz é o time. Eu estou lá para cuidar das pessoas. Eu cuido das pessoas e as pessoas cuidam do negócio. Então, eu estou sempre perguntando. falar. Eles são... mas é um outro exercício de desapego e humildade, né? Isso, que isso. Outro exercício de Desapego. que não é fácil. Desapegar dói, né? Mas deixar que a pessoa, isso aí é uma coisa que a gente sempre fala da confiança, né? Você dá liberdade para a pessoa ficar a própria jornada. Eles estão aqui para serem provas que eu sempre pergunto, o que você está precisando? Como que eu posso te ajudar? Então, e como que eu não te atrapalho? Eu falo, como que eu não te atrapalho? Você tocar, né, a quantidade de responsabilidade de gente que você tem abaixo de você. Então, é isso. Então, é isso. Acho que é essa cultura que faz o negócio evoluir. Tem uma frase que eu escutei há muitos anos, está na faculdade, que é: todo negócio nasceu para ser muito grande. As pessoas aqui não deixam. Vocês têm todos aqui, vão lembrar, vão mentalizar negócio que vocês conhecem, que tem lá alguém que acha que só ele sabe, ele pode, ele conhece, só que no final ele é a tampa, ele não deixa o negócio crescer. Então, a gente tem que ter essa humildade. Aê! Ótimo encerramento.